Boa noite a todos. Fiquei muito contente de ter participado na primeira reunião de nosso reencontro, né? A volta das atividades. Gostei muito mesmo, né? Ou seja, estamos passando por uma fase nova. E hoje eu vim falar do capítulo 8 do Livro dos Espíritos, mais especificamente os itens 8 e 9, né? A verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então, não é complicado não, mas tem muita coisa para dizer aqui. Lucas não disse que por sua boca fala o que está cheio o coração? Isso é impressionante, né? Porque nós, por mais que tentamos enganar as outras pessoas, nós acabamos nos mostrando quem nós realmente somos, não é? Então, o que sai pela boca é realmente o que tem o coração. Ninguém dá aquilo que não tem no coração, não é mesmo? Então, a palavra, como a gente já pode observar logo de cara, né, é um meio muito elevado entre a comunicação dos homens, né? As experiências que ele tem, mas o homem nem sempre usou a palavra num sentido maior, num sentido melhor, né? A palavra também está baseada muito na leviandade do próprio homem, né? Com raras exceções, né? Somente poucos se servem de sabedoria a modo de construir uma esperança, tirar as dores, traçar rotas de segurança e tudo mais, não é? Fala-se muito por falar, mata-se o tempo. E eu observo muito que tem determinadas pessoas que têm tanta necessidade de falar que não ouvem uma palavra sequer do outro. Parece que é assim, uma confissão, precisa falar de qualquer jeito, qualquer coisa, né? E as pessoas também têm muitas vezes, elas falam muito mal coisas que poderiam falar bem. É o Deepak Chopra, ele diz uma coisa assim, né, que é muito interessante. Ele fala assim: hoje eu não julgarei ninguém. O que quer dizer isso? Que hoje o que você fizer será aceito por mim, né? Ou seja, eu vou aceitar tudo que você faz. Isso é uma forma de elevar a sua convivência com outra pessoa, não levar problemas para elas e tudo mais. Então, às vezes um pai, uma mãe, a gente, né, com a maior das intenções de proteger filho, parentes, a gente acaba se intrometendo em assuntos que nós realmente não devemos nos intrometer. Vou dar um exemplo. Você vai abrir um negócio que você quer muito. Aí chega a mãe, o pai, não faz isso que não vai dar certo, e não sei o quê. Ou seja, eu sei que a pessoa até não está falando por mal. Às vezes não. Às vezes está assim. Então, isso faz o quê? Não bota a pessoa para frente. Se a pessoa não vai dar certo ali, que ela experimente e que por si só ela vê que não vai dar certo. Mas não cabe a nós outros acabar, interferir nesses sentimentos, nessas coisas, não é? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa palavra. Eu, recentemente, eu falei um palavrão pro meu filho. Rapaz, você sabe que aquilo depois... Eu não costumo falar palavrão, mas eu falei. Aí depois eu cheguei pro meu filho: ó, pai, filho, desculpa, viu? Eu falei um palavrão que eu não gostei de falar, tal, não sei o quê. Foi muito bom, graças a Deus, né? Mas é isso, ou seja, se a gente puder controlar o que falar, ou falar coisas boas, tudo bem. Mas fazer fofoca, falar mal dos outros,
botar para baixo, falar uma coisa que pode magoar as outras pessoas, nós devemos extirpar isso de nossa cabeça, do nosso pensamento. É um mau pensamento. Então eu acho que, né, é uma palavra que se torna um estilete, corta, não é? E às vezes tem maledicência, às vezes tem coisas de paixão, vingança. Então, gente, esse palavrear, esse falar, tem esse lado maléfico, não é? E então eu acho que a gente tem que agir de uma tal forma que a gente possa construir uma estrutura moral para nós e para outra pessoa, não é mesmo? Eu acho que isso é gostar de outra pessoa, não é? As boas palavras, elas dirigem conflitos, elas equacionam as dúvidas, elas resolvem as dificuldades, não é? Isso tudo está constantemente no Evangelho no Lar. Os exemplos que nós temos lá é justamente isso. É uma forma da gente se purificar e com isso a gente acaba ajudando, purificando os outros também, né? Há também aqueles que falam muito suave, muito legal, mas por trás tem um sentimento horrível, péssimo, né? A gente tem que ficar muito ligado com isso, porque isso existe em muito, né? Como sorrir chorando, né? Então é uma coisa assim, né? Tem gente que fala muito gostoso, muito meigo, cheio de ira e de ódio, né? Esses, com certeza, são doentes, não é? Eles querem se dar bem de qualquer jeito e acham que vale tudo, não é? Então, ou seja, pela fraqueza de um, ele quer justificar a própria fraqueza, né? Então, a gente tem que evitar esse tipo de coisa, porque isso faz muito mal mesmo, né? A maledicência, ela começa às vezes muito suavemente, a gente nem percebe, mas ela aparece. Ela aparece. Se você analisar bem, você vai saber o que é maledicência do que não é, não é? Então, a gente tem sempre que ajudar, principalmente os outros. Não é? Se a gente percebe que a coisa está indo por aí, cabe a gente a dar uma palavra, a falar para não fazer, tipo, dar uma educação. Né? Evite falar, evite complicar, porque tem pessoas que começam a falar e começam a falar tanta besteira. Né? A pessoa vai visitar uma pessoa no hospital, você vai morrer, você vai fazer isso, você quantos dias você tem de vida? Isso não é coisa para se falar numa conversa dessa, né? E tá cheio de outras coisas aí que eu poderia falar, mas foi essa que eu me lembrei agora, não é? Então, se a gente deseja educar uma pessoa, reparar os erros, nós não podemos ser, como se diz, não podemos tornar, essa educação tem que ser suave, tem que ser amigável, tem que ser uma coisa que a pessoa possa ouvir. É fácil? Não, não é fácil. Né? Mas você pode evitar palavras ruins, uma censura, hábitos negativos, tudo que você puder evitar disso daí, você está ajudando a outra pessoa, enriquecendo o amor, a pessoa vai gostar mais de você. Ela acha que a própria luz da situação pode às vezes iluminar ela, ter uma sabedoria de como agir, de como ver, achar que você tem razão, que aquilo ajuda a pessoa, porque tudo que você fizer de boa cabeça para ajudar as pessoas, eu acho que é reconhecido. A pessoa acaba reconhecendo. Não tem como esconder. Aquele que fala, que vai ajudar com mau pensamento, não passa para outra pessoa confiança não, tá certo? Então, é o que eu digo, né? É enriquecer o coração,
com as luzes da misericórdia divina, sabedoria, não é? Porque o que a gente fala é o que o nosso coração tem, é o que está dentro do nosso coração. Se a gente pudesse analisar aquilo que a gente fala, acho que muita coisa poderia ser consertada a partir só do que você fala. Eu tenho me policiado muito sobre isso, porque eu me pego às vezes fazendo umas coisas que não está certo. Posso melhorar. Então eu acho que todos nós podemos, como se diz, né, melhorar, não é? A gente, né, quando Jesus esteve aqui, né, que a gente sabe da história dele, né? O que ele fez? Ele comentou, ensinou lições profundas. E eu acredito que com o intuito de despertar nossas consciências para aquilo que trouxesse felicidade para nós mesmos e paz interior. Eu acho que o grande recado de Jesus foi esse, né? Ou seja, pelo Espiritismo, pela ideia que eu tenho do Espiritismo, nada mais é do que despertar a nossa consciência. E no texto de hoje, né, eles falam da verdadeira pureza das mãos sujas e as mãos não lavadas, né? Então os fariseus ficaram lá super preocupados porque ele não lavava as mãos, não é? Mas o que ele mostra é que aquilo era uma hipocrisia. Não é o fato de lavar a mão que diz se a pessoa é pura ou não, e sim os atos dele. O fato de você lavar, se fica lá esfregando, lavando a mão, tudo bem. Mas depois você age de maneira errada, de maneira a magoar, de maneira a fazer as coisas assim, né? Não é pureza, não é pureza. E eu acho que isso, pelo que eu entendi, né, é uma das coisas que Jesus fala nesse item, né, no capítulo 8 a 10, dessa forma, da gente se preocupar com coisas mais supérfluas, ao invés de mergulhar naquilo que é mais profundo, naquilo que tem mais a dizer, exatamente como a palavra. A palavra, ela vem do nosso coração porque está muito profundo. Então, a gente não tem às vezes como brecar, como parar. Quando a gente se toca, já falou. Então, isso é o quê? Isso é mostrar o nosso interior, a nós mesmos e aos outros, né? Claro. E isso daí, das mãos limpas, eu também acho que é a mesma coisa. Não é o fato de você cumprimentar, não cumprimentar, lavar a mão, não lavar a mão, que vai determinar a pureza da pessoa. Não, não é isso, não é isso, né? Eu acho que todos nós precisamos nos analisar, entender o porquê esses fatos acontecem para a gente, né? Será que nós estamos valorizando muito as aparências, as nossas intenções, nossos sentimentos? Ou enfim, tudo aquilo que constitui a estrutura de nossa alma, não é? Então, a gente tem que fazer essa análise. Por quê? Quanto mais a gente entender, quanto mais a gente perceber aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que pode causar um mal ou não, mais preparados nós estaremos e eu acho que mais puros também, não é? Eu não sei se a gente pode comparar com os fariseus da época, né? Que os fariseus eles honravam mais os lábios, mas estavam longe do coração, né? E, e ainda eles falam até que Jesus era insensato, porque não lavava as mãos, tudo, né? Ou seja, ainda faz uma espécie de uma crítica, não é? Sobre essas coisas, né? Então, eu não sei se a gente pode comparar, mas foi mais ou menos o que eu entendi do texto, né? Ou seja, a gente tem muito que se reformar, a gente tem muito que conhecer a nossa intimidade, o nosso ser. A gente tem que conhecer. E às vezes a gente se depara com umas situações extremamente desagradáveis que a gente não quer ver, né?
Muita gente não quer se conhecer para não admitir que tem aquele erro. Eu acho que aquele que admite o erro e muda é a pessoa que está crescendo, é a pessoa que está evoluindo, não é? Então, e isso com certeza é difícil para qualquer uma das pessoas, né? A gente também está muito acostumado aos valores externos, né? É, mas o sentimento, o amor, o ajudar os outros, que eu diria que não é externo, é interno, né? São sentimentos que nós temos que buscar dentro de nós, que nós temos que amadurecer dentro de nós. São os sentimentos que Jesus veio nos ensinar ou a percebê-los, não é? Então, Jesus não disse que o reino dos céus estava dentro de nós? Isso aí é uma verdade que cada dia fica mais clara. O reino dos céus está dentro de nós. Nós temos que abrir e usá-lo para nosso próprio bem, não usar para nosso próprio mal. Você pode viver muito bem pela sua própria vontade, ou você, pela sua própria vontade, pode viver muito mal. O inferno e o céu estão dentro de nós. Quem quiser saber o inferno está dentro de nós mesmos. E o céu também está dentro de nós mesmos. Nós é que precisamos direcionar como que nós queremos viver, como nós queremos que olhar essa situação, não é? Então, tudo que Jesus nos ensinou, nós devemos buscá-los. Nós devemos buscar todo esse conhecimento para praticar, para fazer as coisas, né? Então, é por aí, né? É, no texto ele fala, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, ou seja, tá explicando, né? Se esses sentimentos se desenvolvem, eles serão arrancados, por bem ou por mal. Vai depender de quem quiser ver a coisa como é, não é? Eu chamo isso de progresso. Né? Claro, é progresso. Toda melhora, todo o seu conhecimento, tudo isso é progresso. Aliás, a gente fala isso, todas e todas as palestras a gente fala isso, né? Que a gente aprende ou pelo amor ou pela dor, né? Cabe a cada um de nós o bom senso, a inteligência, para perceber e trilhar o caminho, não é? Como é que chama? A sua vontade, o seu esforço, a determinação de você querer ter essas coisas, faz parte desse conhecimento, faz parte da evolução. A gente não vai dar um estalo e vai ter tudo isso na cabeça, não. Como eu gostaria de, quando fosse mais jovem, ter hoje o conhecimento que eu tenho. Isso é normal. A gente vai obtendo o conhecimento através da idade. É um processo lento. A evolução é outro processo lento, tá certo? Essa evolução, ela é feita no nosso dia a dia, não é? A gente no dia a dia, a gente pode ser indulgente ou não, a gente pode desculpar ou não, a gente pode brigar no trânsito ou não, a gente pode dar uma bronca para o filho que poderia não ser dada. Ou seja, tudo que a gente faz no dia a dia, trabalhando, na praia, ou qualquer situação que você imaginar, está dentro de nós. Somos nós que falamos isso daí, não é? Então, o que eu vejo é que as desculpas que muitos de nós damos, eu inclusive, não é? Na realidade, são defeitos nossos que a gente se arrependeu. Não é? Então a gente faz a desculpa, né? Que tem
um certo ar nobre de você reconhecer e pedir desculpa. É muito pior daquele que reconhece e passa por cima por causa do orgulho, porque não quer voltar para trás, essas coisas todas, não é? Então, é, então é isso. Desde que a gente acorda, até o fim do dia, quando a gente vai morrer, não, vai dormir, não é? A gente passa por uma série de circunstâncias, né? Que convocam a gente a exercer a pureza do coração. Eu sei que a gente não está num nível elevado ainda, mas a gente pode ser um pouco mais puro, ser um pouco melhor, caprichar um pouco mais, não é? E eu acho que na vida do espírita, das pessoas que se interessam por filosofia, que se interessam pela colação, para as outras religiões também, eu acho que isso ocorre quando você procura, né? Deus não disse, né? Procuras-te e você achará. É verdade, é verdade. Então, a espiritualidade nos dá essa oportunidade também, né? De a gente obter o que a gente precisa, o que a gente quer, através dos nossos estudos, dos nossos comportamentos, de todas as coisas que nós fazemos, não é? E eu acho também que todos nós, temos mais boas emoções do que ruins, não é? Então também acho que isso é um, é um fator de progresso, né? Então, a pessoa, quando é muito triste, quando se irrita muito, quando é muito insegura, quando tem muitos ciúmes, obviamente, essa pessoa precisa trabalhar isso, porque mostra um lado menos inferior, né? Inferior, é isso que eu quero dizer, né? Então, Jesus não falava que a vigilância e a oração são as diretrizes seguras para o nosso conhecer, para o nosso bem interno, para as nossas atitudes interiores. E é verdade. Por que você precisa ficar vigilante? Porque senão você se acostuma. Você quer ver uma coisa? Falar palavrão. Outro dia eu entrei no ônibus, nem conhecia a pessoa. Mas da hora que eu comecei a ouvir, até a hora que eu fui embora, ela só falou palavrão. Aí eu falo, cada dia que passa, eu tento falar menos e menos e menos e menos e menos palavrão. Isso que é vigilância ou um esforço, né? A vigilância, o esforço, elas andam juntas, elas são a mesma coisa, né? Então, é isso, né? Ou seja, a gente tem que ter um esforço muito grande para nos controlar. Aplicar para nós aquilo que a gente acha que é bom, mesmo que seja difícil. Vai fazer ruim na primeira, depois melhora um pouquinho, depois melhora outro pouquinho. E se a gente não tiver esforço, nós não vamos ter êxito, não. A gente precisa, cada dia, conquistar mais uma coisa, não é? Nós não vamos nos tornar santos agora, tá? Mas a gente deve seguir este caminho para sermos melhor, não é? E foi assim que Jesus disse que era o caminho para a santidade, né? Então, Jesus deu uma série de conhecimentos para nós de como viver bem, como viver melhor, como ser mais feliz. Isso tudo são os nossos esforços que nós temos que fazer no dia a dia, são as coisas que a gente tem que dar importância para poder fazer, não é? Para poder fazer. O espírito imortal, ele necessita encontrar a própria paz, não é? E essa paz nós vamos encontrar dentro dos ensinamentos de Jesus, né? Que o Espiritismo sempre fala sobre isso, né? As pessoas que
que sofrem depois no outro lado, né, por não terem feito isso, né? Então é muito é muito sério, né? Como é que é? Tudo isso que a gente consegue fazer, que a gente vai evoluindo, ele vai dando uma certa tranquilidade, ele vai aconchegando as nossas almas, porque dá uma certa certeza para a gente está no caminho certo. E buscando cada vez mais este caminho, eu acho que mais nós seremos beneficiados, principalmente pela espiritualidade que nos ajuda muito. Feliz é aquele que consegue visualizar isso. Feliz é aquele que consegue visualizar isso. Porque tem um contato direto, tem um canal direto que ela sente que quanto mais ela melhora, parece que as coisas do lado dela também mais ficam melhores, não é? E é por aí, né? Todos nós podemos ter esse procedimento, né? Já falei da perseverança, já falei da nossa coragem, né? Para sempre chegarmos ao objetivo maior da vida. E tudo isso, gente, leva a um ponto chamado vitória. A vitória de nós sobre nós mesmos, né? Isso é que é eu acho que a gente só vai saber disso quando a gente cruzar a linha de chegada, né? Se a gente conseguiu a vitória, se foi uma vitória, né? Então cabe a cada um de nós entender isso e entrar nesse método, né? Pode parecer difícil, mas Mas a gente tem que acreditar que nós vamos melhorar, que nós vamos ser pessoas melhores, que nós iremos ajudar aqueles que estão do nosso lado, que a gente pode ser uma pessoa boa, né? Então, é isso, né? Que a luz, que a espiritualidade, que a sua luz nos ilumine, nos dê força, nos ajudem nas nossas lutas diárias, que a gente consiga melhorar todos esses aspectos, não é? E é isso, né? Ou seja, hoje o capítulo Verdadeira Pureza e Mãos Não Lavadas, essa é minha interpretação sobre isso, né? Como as coisas são, o que esse capítulo fala, né? É um capítulo muito pequeno, mas basicamente são isso que eu falei com vocês, não é? Mais uma vez, estou feliz que a Casa Espírita volta às suas atividades normais, né? E vamos que vamos, não é mesmo? Então tá bom. Uma boa noite para todos vocês e obrigado aí pela atenção, tá certo? Tchau.